A paz do Senhor, meus irmãos. Esse é o canal Família. Seja bem-vindo ao meu canal Família. Louvado seja Deus. Pois bem, desejo deixar mais uma pré-aula da nossa escola bíblica dominical, a qual nós estamos estudando o quarto trimestre de 2024, estamos terminando mais um ano de aprendizado. Estamos estudando pela CPAD, as promessas de Deus. Glória a Deus. É o quarto trimestre, estamos chegando ao final do quarto trimestre e eu quero convidar você para assistir esta pré-aula até o final. Deixe o seu like abençoado aí. E se você ainda não for inscrito neste canal, convido você a se inscrever neste canal para fazer parte também desta família. Muito bem. Estamos aqui com a lição número 10, a qual será licionada no dia 8, no próximo domingo, em todas as Assembleias de Deus que usa a CPAD. O título da nossa lição é A Promessa da Proteção Divina. Graças a Deus que nós temos uma promessa de ser protegido por Deus de todas as astúcias do mal. O texto áureo diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardares em todos os teus caminhos. Salmo 91, versículo de número 11. E a nossa verdade prática diz: Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. Glória a Deus. Que nós temos aqui também uma leitura bíblica em classe, que ela se encontra nas cartas de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 10 ao 17, e no Salmo 91, versículo número 1 ao 8. Esta leitura você pode ler aí no momento das suas leituras diárias aí na sua casa. Louvado seja o nome de Jesus. Muito bem. E nós temos aqui também, na nossa lição, três objetivos importantes para a nossa vida, Três objetivos. O primeiro é conscientizar acerca da batalha espiritual do cristão e quais armas o Senhor disponibiliza para a nossa proteção. O segundo é ressaltar a onipotência de Deus como base doutrinária para a proteção divina. E o terceiro objetivo é compreender que a infalível proteção do Altíssimo é para os que mantêm fiéis em íntima comunhão com Ele. Glória a Deus. Então, está aí os três objetivos da lição. E a nossa palavra-chave é proteção. E também nós temos aqui, queridos, uma introdução, Nessa introdução, nós vamos tomar Efésios e o Salmo 91 para estudarmos a promessa de proteção que Deus faz ao seu povo diante das adversidades do maligno contra as nossas vidas. A introdução nos leva a nos preparar para nós entrarmos em todos os assuntos que está abordado na lição número 10, Glória a Deus, que após esta lição
nós teremos ainda mais 3 para frente para encerrar o ano e encerrar o nosso trimestre. Muito bem. Vamos falar no tópico 1. Quero gravar uma pré-aula só do tópico 1 dessa lição. Tópico 1 fala sobre proteção espiritual contra o inimigo. Muito bem. Contra o inimigo. Mas no ponto 1 do tópico 1 fala sobre a proteção contra o maior inimigo. É o maior inimigo das nossas vidas. Mas quem é o maior inimigo? O maior inimigo é o diabo, conhecido como Satanás, porque ele é que comanda, né, a hierarquia demoníaca de demônios para agir contra o povo de Deus. Muito bem. E nós sabemos que todos nós, os cristãos, nós estamos envolvidos em uma batalha espiritual, em que o cristão está diretamente envolvido nesta batalha. Todos quantos decidem servir a Deus, né, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele fica envolvido nessa batalha espiritual. Não tem como nós sair fora. E nós observamos que nesta batalha, o diabo, ele é o nosso inimigo para enfrentá-lo, mas a Bíblia, ela nos apresenta algumas diretrizes indispensáveis para essa batalha espiritual. Isso quer dizer que a Bíblia, ela nos traz muitas orientações, que essas orientações, ela é indispensável para nós continuarmos nesta batalha espiritual. Porque o capítulo 6 da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios nos revela alguns ensinamentos muito importantes e nós devemos aprender nesses ensinamentos, porque ele nos descreve as hostes espirituais da maldade e ao mesmo tempo também ele descreve as armas, quais armas o Senhor Deus tem nos disponibilizado para a nossa proteção e para a nossa batalha espiritual. Nós possamos observar aqui neste capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios, a partir do versículo 12, diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então observamos aqui, né, ainda no versículo 13 diz: portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fica firme. Então observamos aí que
ele nos apresenta essas orientações, esses ensinamentos, e também ele nos apresenta aqui, através do versículo 13, a armadura de Deus, para nós usarmos para enfrentar esse maior inimigo, que é o diabo, que está nesta peleja, nessa batalha espiritual. Amém? Muito bem. Vamos passar para o ponto 2 do tópico 1, que fala sobre os inimigos espirituais em Efésios. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 12, né? Versículo 10 ao 12 diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O apóstolo Paulo nos mostra que os nossos inimigos são espirituais, né? E inimigos espirituais, nós não possamos ver eles com a nossa visão material. Por isso nós precisamos estar preparados com toda a armadura de Deus. A expressão que o apóstolo usa para esses inimigos são, primeiro, os principados. O que é principados? Principados significa governos do mal, né? Liderados pelos príncipes das trevas. Observamos também que vem potestade. Potestades são poderes malignos que se levantam contra os servos de Deus. Depois vem aqui o príncipe das trevas destes séculos. Vê, demônios que lideram outros demônios e combatem a igreja do Senhor Jesus. Depois vem também hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso significa que legiões de demônio preparadas para destruir a vida espiritual dos cristãos ou dos crentes, das igrejas e do ambiente de adoração a Cristo. E nós observamos que Satanás e seus demônios desenvolvem estratégias para tentar deter o avanço da igreja. E por isso então que nós temos que estar revestido com a couraça da justiça, né, para nós podermos lutar contra todas essas hierarquias que a qual eu acabei de falar aqui no tópico, no ponto 2, do tópico 1. Nós como cristãos, nós não devemos vacilar os nossos pensamentos, nós não devemos vacilar as nossas atitudes, pois a Bíblia nos diz que o diabo, vosso adversário, ele anda bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar.
Então, no momento, meu querido, que você tiver fazendo uma leitura devocional aí na tua casa, leia atentamente o capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios, e você vai entender que ali Deus nos oferece todas as proteções para nos defendermos da cilada do inimigo. Salmo 91, também, como muita gente usa até como amuleto de proteção, mas não é um amuleto, ele também nos oferece grandes proteção através das promessas de Deus. É necessário que nós leamos o Salmo 91 e comparamos com Efésios capítulo 6, versículo 10 a seguir. Glória a Deus. Muito bem. E aqui no ponto 3 do tópico 1, fala sobre as armas espiritual, ou as armas espirituais do crente. Quais são as armas espirituais? Aqui diz, no versículo 14: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Uma das armas espirituais que nós temos é vivermos na verdade. E por isso o apóstolo João, ele escreveu dizendo o seguinte: santifique-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós observamos que uma das armas espirituais é viver na verdade. E por isso que o próprio Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Observamos que para enfrentarmos, as poderosas hostes espirituais da maldade, temos uma armadura espiritual providenciada por Deus, descrita aos Efésios, capítulo 14, até o capítulo 6, versículo 14, até o versículo 17. No versículo 5 diz, no versículo 15 diz: e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Nós observamos que uma das armaduras constituída pela seguinte armadura espiritual, primeiro é a verdade, A verdade é uma arma poderosa contra o quê? Contra as mentiras do diabo. E nós observamos que vem a segunda arma, a couraça da justiça. É uma vestidura que protege o crente dos golpes mortais, da tentação do maligno. Aí nós observamos aqui que a terceira arma espiritual é a preparação do evangelho da paz. O evangelho de Cristo, para que o crente vença o diabo como Jesus venceu, E como ele disse, como ele venceu, como está escrito lá em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao 10, onde Satanás aproveitou ao seu momento de fraqueza, que a qual ele estava com fome, pois estava em jejum há 40 dias, ele aparece ali para Jesus, oferecendo algumas coisas que Jesus poderia ter lucro materialmente falando, mas Jesus venceu ele, falando a verdade. A outra arma espiritual
é o escudo da fé. O escudo da fé, nós sabemos que o versículo 16 diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Observamos que o escudo da fé é um instrumento bélico que a qual os israelitas usavam nas guerras no Antigo Testamento, e nós observamos que hoje também os policiais usam o escudo para proteger dos dardos atirados pelos os agressores. Nós observamos que o escudo da fé é um aparelho que era usado para proteção. Com a mão, o soldado lutava com a espada, mas com a outra mão ele se protegia com o escudo. É uma proteção do servo de Deus contra os dardos inflamados do maligno. E nós observamos aqui ainda que ele recomenda nós usar o capacete da salvação, que é uma convicção profunda da salvação em Cristo, né? Ele manda também usar a espada do Espírito, é uma poderosa arma de ataque contra os ataques malignos. Observamos que essas armas espirituais nos mostram que na batalha em que nós encontramos, não podemos lutar com a nossa própria força, mas sim com a nossa força do Senhor. Por isso, a Bíblia diz que Ele é o nosso refúgio, que Ele é o nosso socorro e que Ele é a nossa proteção na hora da angústia. Louvado seja o nome de Jesus. Muito bem, aqui eu quero encerrar esse tópico 1 da lição 10. É um vídeo que ficou um pouco extenso, mas eu peço a você que for assistir, tenha paciência, assiste o vídeo inteiro e nos ajude aí compartilhando esta videoaula com outros grupos, com outros irmãos. Compartilhe aí para que essa palavra possa chegar a outras pessoas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.